Bom, minha avó já se foi, né? É hora a gente canta ou a gente ministra, né? Mas eu falei, não vou ministrar o louvor hoje, porque eu não sei parar de falar e eu não falo baixo. E se eu for ministrar na hora de dar mensagem, eu não vou ter voz. Então, mas aí eu estou aqui e o Espírito Santo vai tomando a gente, aí ó, já foi minha voz. Mas é certo que Deus preparou algo nesta noite, amém? Eu queria fazer, antes de começarmos a ministrar, eu queria chamar os que estão lá no fundo, Guizão, Janaína, Guilherme, eu queria que vocês viessem tudo para frente. Só deixar lá atrás da intercessão. A gente é muito privilegiado, amém? Vocês entendem assim? Você entende o quão precioso é o que a gente está vivendo aqui? E como desfrutar, né? Daquilo que a gente tem acesso e às vezes talvez a gente não entenda o real sentido daquilo que a gente carrega. A gente estávamos, os quatro, né? A gente conversa bastante todo dia tem BO, todo dia tem coisa para resolver. E aí a gente estávamos orando, conversando, decidindo como que a gente ia fazer com o último hangar. A gente começou o ano dentro de uma atmosfera, de um lugar de Deus muito top. E eu acho inadmissível a gente não terminar, no mínimo, no mesmo lugar. A ideia é que a gente sempre vai para mais fundo ou para mais alto. Mas o mínimo ele tem que ser no mesmo lugar. E é um perigo o mesmo lugar. Eu não vou falar sobre isso hoje, mas é um perigo. Mas a gente precisa terminar. E não é sobre o culto, é sobre quem a gente se tornou no processo desse um ano. E aí eu fiquei orando, falando, porque assim, irmãos, eu sou meio loucão, né? Assim, algumas pessoas já me conhecem bem. Eu falei, Deus, eu preciso de uma direção, eu não quero me mover. Eu não posso me mover pelos meus conhecimentos, pelo meu achismo. Eu nem quero e nem posso. E aí a gente empresta, se você empresta o seu coração para o Espírito Santo 1 minuto, você é surpreendido por ele. O problema é que a gente não quer emprestar, a gente não quer se dar, a gente não quer se doar. A gente é meio complicado com essa relação. A gente vai falar sobre isso. E aí o Espírito Santo foi me dando umas coisas, eu falei, Deus, tá, mas está muito raso ainda, né? Eu não captei a mensagem. E aí as coisas foram acontecendo durante essas 2 semanas e elas foram se estreitando, amém? E a gente vai ler um texto hoje e eu queria já até abrir. Pode colocar o tema para mim ali, por favor, ou alguém da mídia. Foi tão corrido esses dias, irmãos, que eu voltei a estudar algumas coisas. O nosso tema é assim, ó, priorizando o Espírito Santo, desfrutando da sua presença. Priorizando o Espírito Santo, desfrutando da sua presença. Esse tema nasceu agora, assim, na hora do ensaio, porque eu não trabalho com tema, mas eu preciso de um tema para o culto. A Dada estava ali, pastor, cadê o tema? Eu falei, calma, estou orando ainda, né? Mas o teor é isso, priorizando o Espírito Santo, desfrutando da sua presença. O tema está em 1 Crônicas 13, eu queria que vocês abrissem comigo nesta noite. O capítulo de número 13,
Finéias, eles não ligavam para a arca. Comiam do templo, adoravam outros deuses, se prostituíam com mulheres que Deus proibiu. E Eli, como o sumo sacerdote, homem que tinha que colocar a ordem na casa, estava totalmente cego. Vai dizer a palavra de Deus que as visões eram raras, porque toda vez que Deus ele é negligenciado, toda vez que a sua presença ela é colocada de lado, as visões elas são totalmente raras. A palavra ela começa a viver num tempo de extinção. E quando começa a acontecer isso? É quando a gente tem um acesso, tem um lugar em Deus, onde Ele tem o prazer de falar, de se manifestar. Mas como a gente não está no lugar do encontro, como a gente não está, sabe, naquele lugar de adoração, é como que a gente vai dando passos para trás. E ele já falou aqui uma outra vez, eu consigo muito bem ver aquele letreiro, mas se eu for cada vez mais para trás, vai ficando mais difícil de enxergar e de ter visibilidade. Então as visões, elas significam clareza, significa destino. Então imagine essa família agora cega. É alguém que estava servindo, estava diante do Senhor, porém era raro. Aí vai dizer que Deus levanta um jovem Samuel, e eu não quero entrar no mérito de Samuel, mas havia uma ameaça acontecendo. Os filisteus estão ameaçando agora invadir Jerusalém, Judá e devastar. Existia uma fama de Deus, mas também existia rumores que eles não eram mais o mesmo. A fama que a gente exerce de sermos povo de Deus, ela é muito grande. Mas também uma fama que a gente não é mais o mesmo. Se você, eu não queria fazer já isso, mas vamos lá. Se você estivesse diante de Deus e Ele fizesse um raio-x, essa palavra se encaixaria para você? A fama que vocês têm, ela é top. Porém, também tem uma fama que vocês não são mais o mesmo. E aí a pergunta é, se não é mais o mesmo, quem a gente se tornou? Segundo a lei, a tribo de Levi, eles tinham que servir o altar, limpar o templo, preparar as coisas da adoração, para que toda a nação estivesse pronta para ouvir Deus. Agora, a família do altar estava totalmente sem visão. E aí está tendo uma guerra se alojando nos arredores de Judá. E essa guerra, os dois filhos de Eli, os homens de adoração, os homens do altar, os homens do serviço, foram para a guerra. Eles foram com a cara, com a coragem e com uma palavra, Deus está conosco. Mas quando eles estão no meio da guerra, o que começa a acontecer? Os filisteus agora estão prevalecendo sobre Judá. E uma pergunta, uma declaração na verdade é feita: traga a arca do Senhor para que a gente não pereça. Eles só lembraram de Deus quando eles estavam perecendo. Nenhum relato bíblico antes desse, Israel saiu para a peleja sem a arca. Mas eles estavam no meio da guerra já. E é um perigo você tentar lutar as suas guerras sem Deus. É um perigo você achar que você é suficiente para resolver alguma coisa sem a presença de Deus. Porque no meio da guerra você vai lembrar que você é falho, que você é pecador, que você não tem suficiência para poder resolver tais assuntos. Aí você vai fazer o quê? Traga-me a arca da aliança. Nós vamos chegar lá. A arca é chamada, é trazida até os dois. É o que acontece, irmãos. Eles estão com a arca. Há um rumor. Isso aqui é muito para a gente. Do lado dos judeus, do Israel, está o povo com a arca. Eles estão celebrando, eles estão adorando. Olha como eles estão cínicos, eu preciso ser muito sincero. Eles estavam parecendo um açougue, cheio de carnudo. Eles estão agora com a arca. Eles estão adorando, jubilando ao Senhor. Lá no arraial dos filisteus existe
uma gritaria, porque eles estão ouvindo lá do outro lado louvores, lá do outro lado adoração, eles começaram a temer. O Deus dos judeus, o Deus dos hebreus está no meio deles. Nós iremos perecer. Ele sabia que se Deus se manifestasse, não tinha para ninguém. Porém alguém falou assim, mesmo que a gente morra, nós iremos enfrentar os judeus, nós iremos enfrentar Israel. E eles foram. E naquele dia todos eles caíram diante dos filisteus. Mas eles estavam com uma arca. Eles estavam com Deus no meio da própria guerra, porque eles perderam. Porque a forma como a gente se relaciona com Deus, como a gente prioriza a presença de Deus, vai determinar o que a gente vai desfrutar ou não. E aí eles perdem a guerra. Os 2 filhos de Eli morrem na guerra. Uma voz ecoa lá dentro da casa de Eli. E acabou-se. Foi-se a glória de Deus. Deus decidiu se afastar da nação. Agora toda a nação está aflita, está desesperada, porque Deus e a sua glória não estava mais no meio do povo a qual ele havia escolhido. O fato de Deus te escolher não será suficiente se você não carregar com prioridade a presença do teu Deus. E aí vai dizer que os filisteus pegam a arca. No coração de quem sobreviveu, Deus havia abandonado eles. Deus não fez nada. E eu quero já abrir um parênteses aqui. Não é porque você não está vendo que Deus não está fazendo. Porque quando os filisteus pegaram uma arca, a mesma arca que não fez nada, aparentemente, foi colocada dentro de um templo. E aí está diante de um Deus chamado Dagon. Essa arca fica entre os príncipes dos filisteus por 8 meses, irmãos. Entra primeiro no templo de Dagon. Dagon está do lado. A arca está do lado de Dagon. Pela manhã, Dagon está prostrado diante da arca. Aí os príncipes entram, o sacerdote vê, levanta Dagon de novo, coloca lá do lado da arca. No dia seguinte, acontece a mesma coisa. No 3º dia, a cabeça, as mãos de Dagon estão cortadas diante da presença de Deus. Ele fala assim, nós não podemos mais com a presença desse Deus aqui dentro. Vamos tirar ela daqui. Porque se a gente não prova aqui dentro, alguém lá fora vai provar. Se você não está vendo o agir de Deus, mesmo que você não veja, os teus inimigos foram tocados. Deus deu cabo a um Deus dentro da casa dele para mostrar que ele era Deus para os próprios inimigos. Mesmo que Israel não tinha visto o agir de Deus, Deus decidiu destruir os inimigos. O problema está em você. Está em mim que não viu que o seu pecado nem é mais seu. O problema está na gente, que aquilo que a gente tinha como prisão nem é mais prisão, mas nós estamos andando algemados ainda. Deus já desbaratou os nossos inimigos e nós estamos ainda amarrados. Porque os nossos olhos não estão fitos nele. Nós não estamos mais andando segundo os seus próprios conselhos. Nós estamos andando somente para aquilo que a gente sente. E assim era Israel, cabisbaixo, angustiado, perdido no rolê. Porque o que guiava eles não estava mais com eles. E não para aí a história. Além desse Deus ser caído, ser julgado, prostrado diante de Deus, todos os príncipes da Filícia, dos filisteus, eles são acometidos de uma hemorroida. Muitos estavam morrendo, e os que não estavam morrendo estavam sofrendo disso. E aí eles vão fazer o quê? E isso é para a gente, é um tapa na nossa cara. Ele falou assim, nós não podemos brincar com esse Deus. Vamos pegar ouro, porque Deus gosta de ouro. Olha o que eles estão falando, gosta de prata, gosta do melhor. Vamos construir
7 ratos, porque era uma infestação de ratos que acabou com tudo. Vamos fazer 7 hemorroidas de ouro. Vamos ver aonde o Deus dele quer ser adorado. E nós vamos ofertar isso a esse Deus. Eles chegam diante de uma pedra. E eles encontram profetas lá. E esses profetas estão adorando a Deus, procurando Deus. E aí Deus dá uma palavra para um profeta assim: é nesta pedra que vocês vão ter que ir adorar. Eles não eram cristãos, não era da parte, não era crente, não fazia parte do louvor, não fazia da intercessão, não pregava, não estava na célula, não era ninguém da rocha eterna. Mas eles entenderam que com esse Deus a relação é muito mais íntima. Se você não entende, alguém lá fora vai ter que entender. E aí, olha só, a dor que eles tinham, isso é muito sério. Enquanto Judá não entendeu a dor deles para voltar para Deus, alguém que estava morrendo, que estava perdendo, estava sofrendo de hemorroida, entendeu o motivo do pecado. E daquilo que era pecado, eles transformaram em um altar de adoração a Deus. E se você for até hoje lá, existe os 7 ratos, as 7 hemorroidas de ouro, presas nas rochas. Para eles lembrarem que só o Senhor é Deus. O que mais acontece na história? A arca precisava de um lar. Eles foram procurar alguém mais próximo para receber a arca. Quem aqui é mais próximo para receber a arca? Quem aqui é mais próximo para receber? Porque precisava ser alguém de dentro da casa. Tinha que ser escolhido. Eles vão procurar alguém que tinha condição. E aí eu quero já entrar na metade da mensagem. Eles vão achar um homem por nome de Abinadab. Ela entra na casa de Abinadab. E fica 20 anos. 20 anos na casa deste homem. Ele tinha 2 filhos, Abiatar, Uzá, e o outro não me lembro. 20 anos. E não acontece nada. Eu procurei relatos, procurei saber se esse cara, essa família, tinha Deus em casa, e eu não encontrei nada. Por 20 anos, Deus na casa de alguém, e não foi priorizado. Nasce um clamor dentro de Judá. Um desespero bate na porta de Davi. Uma ânsia por poder trazer de volta a presença de Deus para o lugar dela. O primeiro passo para reconhecer, para entender, é saber aonde Deus está dentro de você. Davi, ele acorda desesperado. Nós precisamos trazer a arca de volta. E aí ele descobriu aonde a arca estava. Porque ninguém de Judá se atreveu a ir buscar antes, irmãos. E é isso que me pega, Caleb. Como que 20 anos... Eu tenho 3 filhos, eu não consigo ficar longe dele muito tempo, irmãos. Como que uma nação toda, durante 20 anos, não procurou uma forma de trazer de volta a Deus? Como que a gente consegue ficar tão longe do Espírito Santo? Como que você consegue ter uma relação tão rasa com Ele? Não te custa nada, não te cobra nada. Você não se incomoda com isso? E aí, Davi, ele vai, encontra aonde estava. E tudo tem sinais, amém? Você não cai do nada. Sempre vai ter sinais antes da queda. Que vai revelar como você é, quem você é, como seu coração está. Aí Davi encontrou a arca. Olha só, Dani. Ele chama todos os príncipes, a congregação. É do Senhor, olha só a pergunta, é do Senhor de trazermos ele de volta para casa? Irmãos, que pergunta de alguém sem vergonha.
Você acha que Deus não queria voltar para casa, irmãos? Acha que Deus não te quer? Acha que Deus não quer se relacionar com você da mesma forma lá do início? Será que Deus de verdade não quer ter um particular com você como Ele tinha lá no começo? E aí hoje você está assim, será que é de Deus de eu ir para o culto do hangar? Será que é de Deus de eu fazer parte de alguma coisa da igreja? Será que é de Deus de eu me relacionar com Ele? Você sabe a resposta, mas é tão sem vergonha, que você prefere colocar no colo de Deus. Se Deus quiser, Ele vai vir falar comigo, Ele quer, é você que não se posiciona. É eu que não me posiciono. E aí quando Davi encontra a arca, irmãos, ele faz todo o ritual, assim. Aparentemente era o ritual perfeito. Ele chama os homens de guerra, foi todo mundo. Nancy, foi todo mundo. O rei, os príncipes, o exército, os levitas, foi todo mundo. E quando eles chegam na casa de Abinadab, eles estão lá. Vamos, nós temos que trazer Deus de volta para casa, vamos, que vai ser tempo de glória, vai pegar fogo no culto, Deus vai voltar. Não é porque o louvor cantou que caiu fogo, não tem nada a ver com isso. Não é sobre isso. Existe uma regra, existem princípios. Deus não quebra princípios só porque você é bonitinho. Deus não muda quem Ele é só porque você está chorando, não. Deus não se move por causa das nossas necessidades, mas Deus se move em cima de propósitos. Se você não se mover diante dos propósitos do Senhor, você vai ter uma vida de altos e baixos, porque Deus nunca parou por causa da sua necessidade. E qual era a regra? Existia uma regra, amém? Deus falou assim para Moisés: Moisés, prepare a arca, construa a arca, construir a arca. Coloque a argola do lado de cada, 2 argolas de cada lado. Pegue vara de amendoeira, cubra ela com ouro, para que ela fique firme. Pendure elas nos anéis. Coloque nos ombros dos levitas. E eles precisam carregar ela nos ombros. O que Davi fez? Davi conhecia. O desespero, às vezes, pode ser um caminho para a morte. Já falei aqui isso. De boa intenção o inferno está. Porque a intenção de Davi era muito boa. Mas a forma como Davi fez totalmente foi equivocada. Davi, ele prepara um carro, coloca o boi, pega uma arca e coloca essa arca nesse carro. Deus mandou fazer assim? Responda-me. Mas a intenção era? Às vezes a sua intenção ela é a melhor. Mas ela não pode quebrar princípios. Porque alguém pode morrer por causa da sua boa intenção. Olha o que acontece. Eles colocam a arca no carro. Eles estão celebrando, voltando para onde? Para casa. Existe uma pedra no meio do caminho. Ai daquele por onde vier o tropeço. Ai daquele. A arca estava sendo manuseada, carregada de uma forma totalmente errada. E quantas das vezes a gente está carregando Deus da maneira errada? Só pelo fato de que a gente tem que carregar, irmãos. Só pela necessidade de ter que estar aqui às vezes. Quando que eu carrego de qualquer forma? E eu quero abrir um parênteses aqui. Aqui nós temos ministro de louvor, ministro de célula, líder de célula. Nós temos pessoas que foram chamadas por Deus. Ponto. Somos filhos. Quando a gente começa totalmente voltado, entregue, fazendo, não pensando, não sentindo dor, só sentindo Deus.
E aí, quando a gente perde, a gente entende que fica um buraco. Amém? E esse buraco, ele precisa ser preenchido. Porém, se a gente, no meio disso, trabalha, exerce funções, só porque a gente precisa, isso se chama necessidade. A gente está trilhando um caminho muito perigoso. Quem aqui, sim, não precisa me responder, mas pense nisso. Gi, nós vamos fazer, tá? Calma aí. Quem aqui nunca na sua vida veio para o culto sem vontade? Levanta a mão, só assim. Quem aqui? Eu assim, direto uma luta comigo mesmo. Quem aqui nunca fez alguma coisa para o Senhor porque tinha que fazer? Quem aqui nunca só cumpriu escala porque se comprometeu com o líder? Isso é colocar a arca no carro. É no carro isso. Porque você exerce o seu papel, você está fazendo, mas da forma errada. Além de você matar alguém, você vai impedir da volta da presença de Deus. A resposta disso, Uza era um dos filhos de Abinadab. Ficou 20 anos a arca na casa daquele jovem. Era impossível qualquer um dos israelitas não saberem dos costumes, das leis. A arca pende para o lado, Uza numa boa intenção, vai lá e põe a mão naquilo que não podia pôr a mão. E quanta gente, nego, colocando a mão aonde não se deve. Quanta gente tocando naquilo que Deus não mandou tocar. Além de você morrer. Gente, tem muita gente morta, viva dentro da igreja. Diz que é vivo, mas está morto porque tocou na arca da forma errada. E você está no ministério, está tocando, está cantando, está exercendo, é diácono, é pastor. Eu não sei qual que é a sua função, mas você talvez já está morto. E nem entendeu isso, porque tocou, porque estava de boa intenção, quis só segurar. Sabe o que é tentar, o jeitinho de querer sustentar algo que não compete a você? É Ele que faz. Homem nenhum tem a capacidade de conduzir o Espírito Santo, irmãos. Homem nenhum tem a capacidade de colocar rédeas naquele que é soberano. Então se você quiser dar uma ajudinha para que ele não vai cair não, irmãos. Ele sustenta o universo nas palmas das suas mãos. E os cabelos dos seus pés estão sobre toda a terra. Ele não precisa da tua ajuda não. O ministério vai continuar porque não precisa de você e de mim não. Não precisa de ajudinha, não, se eu não fizer, não vai nessa onda, porque você vai morrer. Você vai ficar tão cansado que você vai morrer, vai querer abrir mão. E aí Davi, quando ele vê que Deus vai arrumar um buraco em Uza, ele fica angustiado. Lucas, ele está estarrecido. Nego, porque ele se sente culpado, irmãos. Eu sou pastor há 5 anos só, eu sou novo, eu nasci agora como pastor. Mas irmãos, eu já me senti como Davi muitas vezes. Porque eu vi muito Uza morrer. E assim, eu já falei, os sinais, eles vêm sempre na frente da queda. Sempre na frente do acontecimento. E eu peguei, já consigo identificar quando o Uza está tomando frente, irmãos. A intenção é boa, está fazendo, mas da forma errada. E a minha oração nesta noite é que você não queira dar jeitinho na sua vida espiritual. A minha oração nesta noite é que você não procure formas B e C, sendo que a forma é A. A forma de você carregar é no ombro, dói. Aí Davi, preciso correr, irmãos. Davi fica angustiado e é uma pergunta: como nós traremos Deus de volta?
Coloca essa pergunta no seu coração durante esse tempo. Como eu farei para trazer de volta a mim a presença de Deus? Aí está perguntando assim, eu fico imaginando Davi assim, como eu farei para trazer de volta para Israel? Ele olha para o lado, vê um homem morto, a arca no meio do caminho, e ele perguntando, como eu farei? E aí de novo ele precisa de um lugar para deixar a arca, porque ele não tinha condição nenhuma de continuar. Você não vai ter chance, condição nenhuma de continuar, se estiver dessa forma. Ele olha para o lado e ele encontra uma casa no meio do caminho, na beira do caminho. Eu quero contar um pouquinho sobre essa história. Quem era Obed-Edom? Eu fico imaginando Davi batendo na porta desse homem. Eu acho que ele olha pela janela assim, com a esposa. E aí ele vê que é o rei, né? O próprio Deus batendo na porta do seu coração hoje. Você olhando, o rei está batendo na nossa porta. Quem era essa família? Segundo a história, alguns historiadores dizem que Obed-Edom, ele foi rejeitado ao começo do nosso culto. Ele era agricultor, tinha uma fazenda, porém, a terra de Obed-Edom não produzia. Os frutos que ele tinha eram muito mirrados. Dizem que a esposa dele era estéril e não podia ter filho. Mas o rei bateu na porta. Você está entendendo isso? O rei bate na porta. Eu posso deixar a presença de Deus, eu posso deixar a minha presença na sua casa. E chega no verso que a gente leu. Davi não pôde trazer para si, diz a palavra, e nem para Israel. Mas alguém fora, no meio do caminho, abandonado, totalmente perdido, sem credibilidade, sem perspectiva de vida, sem saber o que ia acontecer. Ele plantava, ele produzia, mas aquilo que nascia não era o suficiente, não tinha filho, não tinha alegria, a terra estava morta. Mas a arca, a presença de Deus, entrou neste lugar, neste cenário. 3 meses. O versículo 14 diz: e esteve 3 meses a arca do Senhor na casa de Obed-Edom, e Deus abençoou tudo quanto tinha na casa dele, na vida dele, na família dele, foram abençoados. Por quê? Eu fico imaginando que não se trata de tempo. Se trata de como você faz. 20 anos, eu fico imaginando a arca colocada em um canto qualquer, na casa de Abinadab. Os filhos deles totalmente irreverentes, passando, olhando para a arca, indo tomar café, voltando, conversando, fazendo festa. E a arca lá pegando pó. Mas quando chega na casa de Obed-Edom, eu fico vendo os dois acordando pela manhã, olhando na sala, vendo a arca no meio da sala, no centro da casa, os dois olhando, se prostrando, falando: Deus está em casa. Eles se prostram, eles adoram. A forma como eles priorizaram a presença de Deus, o Espírito Santo, fizeram eles desfrutar dessa presença. Se Uzá tocou é porque ele não amava, ele não reverenciava, ele não respeitou os princípios. Mas 2 pessoas olhou para Deus dentro da casa deles
Pela manhã, talvez eles se levantavam, iam cedo, se prostravam, falavam: Pai, obrigado por estar na minha casa. Iam fazer, eu fico imaginando o obedão ir lá plantar, feliz, porque Deus estava na casa. Os vizinhos falando: que homem louco, já plantou tantas vezes e não deu nada, mas agora ele está com um sorriso na boca e está plantando. Algo está diferente ali, porque Deus entrou na casa. 3 meses. Alguns relatos dizem que Deus foi tão poderoso ali, que os vizinhos olhavam, porque eles trocavam mercadorias, amém? Era da prática, do costume, mas ninguém ia trocar nada na casa dele, porque não tinha nada que chamasse a atenção. Talvez em você não tenha nada até hoje que chamou a atenção de outro. Mas alguma coisa na terra começou a mudar. Os vizinhos começaram a procurar, porque Deus, irmão, fez tanta coisa que a terra começou a produzir. E esse é um Deus que coloca as coisas no tempo serose e na temporã, fora e dentro do tempo. É um Deus que faz milagre, que chama aquilo que não existe à existência. É um Deus que pode abrir madre daquela que não era, que era estéril, e faz mães de filhos. Sabe, aquele que talvez está sem perspectiva, sem esperança, Deus começa a dar destino, a formar, e aquilo que não era começa a ser. Para mim passar para outra parte, Davi tem que voltar agora. Passaram-se 3 meses, Davi falou assim: não, chega, nós precisamos voltar lá e buscar Deus. Eles voltam. Eu fico imaginando a família, irmãos. O casal, né? Família. Davi bate na porta de novo. E agora eles não estão mais olhando por entre as cortinas. Aparece uma mulher com 3 meses de gestação. Um homem feliz falando: entra, tem comida para você comer. Vai acontecer algo na sua vida. Você pode levantar as suas mãos. Está acontecendo algo, mesmo que você talvez ainda não veja, mesmo que você ainda não sinta, algo está nascendo na sua terra. Mesmo que talvez você olhou a terra e não viu vida, algo já começou a ser gerado. Eu vejo essa mulher já com uma barriguinha, enquanto velha assim, chegando. O homem com um sorriso, preparando uma mesa para o rei. Talvez o primeiro encontro foi de vergonha, porque não tinha algo para oferecer para o próprio rei. E quando das vezes, irmãos, isso é muito sério, a gente não tem algo para oferecer para Deus. Deus está batendo na porta, Ele está querendo trazer Ele para dentro, e nós não temos nada para oferecer a Ele, a não ser a morte que a gente está, a não ser as dores que a gente carrega, as marcas que a gente carrega. É o suficiente. Talvez se isso é o que você tem hoje, é que nem a palavra que o Gabriel leu, era somente 2 botijas de azeite, algumas botijas, é o que você tem, é o suficiente para Ele fazer algo nesta noite, desde que o seu coração anseie por isso, anseie por Ele. E aí, eles precisam levar a arca de volta, amém? Só que agora ele faz diferente. Só foram os soldados, os homens de guerra de Davi. Pegaram alguns levitas para poder carregar, para fazer conforme Deus havia mandado. Eles colocam no ombro. Só que agora eles fazem diferente. Eles dão 6 passos. No 7º eles param, sacrificam, adoram. Dão mais 6 passos. No 7º sacrificam, adoram. Eu fui estudar à distância. Eu falei isso na quinta-feira passada, sábado. Daqui é onde a gente está, Vila Matilde, aqui na nossa região, até o Parque Dom Pedro. Eles davam 6 passos, paravam, sacrificavam, adoravam a Deus. 6 passos, até chegar no Parque Dom Pedro. Eles sabiam o valor, eles entendiam a necessidade de pagar o preço por carregar Deus nos ombros.
Eles estavam dispostos a fazer o que fosse necessário, da forma mais possível, para trazer Deus de volta. Então eles adoravam a Deus. Eles sacrificavam e adoravam. Sacrificavam e adoravam. Andavam, sacrificavam e adoravam. Se você não sacrificar alguma coisa aí, se não tiver um tempo de adoração, o trajeto pode ser complicado. Quem já caiu, sabe por que caiu. Se você não fizer da forma diferente, você tende a cair de novo. Entende isso? Então, no caminho para que Deus volte, você vai ter que dar alguns passos. Não pode estagnar, não pode parar. Você vai ter que continuar andando. Mas você vai ter que parar em algumas horas para poder sacrificar algumas coisas em você. E vai ser um tempo de adoração também. É tipo assim, Deus, eu estou abrindo mão disso aqui, mas também adoração, porque o Senhor é meu Deus. Aí eu fico vendo na contramão, você indo, e Ele vindo ao seu encontro. Porque quanto mais passo você dá, sacrificando e adorando, Ele vai vindo. Você entende isso? E diz a história que quando Davi, ele chega, em um determinado momento de Judá, perto da cidade, nego. Isso está em Salmos. Os anciões da cidade, eles estão na porta, que é Salmos 22. Eles estão gritando, abra os portões eternos, abra os portões, para que entre quem? O Rei da Glória. Quem é o Rei da Glória? Esses mesmos anciões, ouçam isso, esses mesmos anciões, eles estavam na cidade, nas portas, gemendo, chorando, porque eles viram Deus lá atrás, e agora Deus estava longe, e lá embaixo ele vê Davi celebrando com os homens de guerra, e a arca nos ombros, ele fala assim, ei, abra os portais, para que entre o Rei da Glória. Eu chorei ontem, mas ele voltou. Eu chorei ontem, mas o Rei da Glória voltou. Quem é o Rei da Glória nesta noite? Essa é a pergunta. Quem é o Rei da Glória? Eu falei tudo isso aqui. Algumas coisas não era para ter falado agora na hora. Mas essa é a história verídica, aconteceu. O Espírito é o mesmo ontem, é o mesmo hoje e será eterno, porque Ele é Deus. O mesmo Espírito que olhou para Uzá morrer, que viu para Abinadab com sua família negligenciar Deus, viu Obed-edom ser abençoado, é o mesmo Deus que está aqui hoje. Se fosse nos nossos dias, como seria isso? O nego vai falar algumas coisas, porque eu fui até aqui, agora ele vai vir para os nossos dias, amém? Irmãos, aplaude aí em nome de Jesus. Ficou difícil, né? Irmãos, bem rápido, abram em Hebreus 3, os nossos dias. E nós já oramos aqui, para a gente comer aquela pizza, aleluia. Hebreus 3, versículo 1. Para chegar, existe um louvor, né, que diz, abra-se os portais eternos, uma só voz a declarar, bendito é o que vem, em nome do Senhor. A nação vinha no bendito nome que está acima de todo outro nome. Hebreus 3 diz assim, versículo 1, portanto, santos irmãos, participantes do chamado celestial, fixem os seus pensamentos em Jesus, apóstolo e sumo sacerdote que confessamos. Ele foi fiel àquele que o havia constituído, assim como Moisés foi fiel em toda a casa de Deus. Jesus foi considerado digno de maior glória do que Moisés, da mesma forma que o construtor de uma casa tem mais honra do que a própria casa, pois toda casa é construída por alguém, mas Deus é o edificador de tudo.
Moisés foi fiel como servo em toda a casa de Deus, dando testemunho do que haveria de ser dito no futuro. Mas Cristo é fiel como filho sobre a casa de Deus. E esta casa somos nós, se é que nos apegamos firmemente à confiança e à esperança da qual nos gloriamos. Para que Moisés fosse fiel, Deus então mostrou o seu propósito, Deus mostrou a sua fidelidade. Para que Moisés construísse o templo, Deus mostrou o templo. Moisés no monte, então, vê a planta como Deus queria, então ele constrói conforme Deus desejou. Para que Moisés fosse fiel na terra, Deus mostrou a sua fidelidade para com ele no céu. E é interessante que Moisés então cria o templo. E nesse lugar havia os santos o lugar santíssimo e o lugar santo. E ele constrói conforme Deus ordenou. Então houve uma fidelidade que Moisés então expressa para com Deus diante da nação. Moisés era a representação do propósito de Deus na terra. Conforme Moisés falava, acontecia. E às vezes o povo enchia o saco dele e ele ia lá. Ô Deus, o povo está atirando, velho. Às vezes ele perdia a cabeça. Era para falar que a rocha ele batia. Mas olha só, Deus mostra o seu plano de fidelidade para com Moisés. Deus sabendo que, olhando para trás, Moisés era fugitivo e tinha matado alguém. Deus mostra o seu plano de fidelidade para com alguém que estava fugitivo do propósito. E Deus nos reuniu aqui porque Ele quer nos trazer para esse plano de fidelidade para com o seu Filho, que hoje habita em nós por meio do seu Espírito. Ele disse, o Evangelho de João, que aquele que viria, então revelaria a vontade do Filho. Porque ele não fala aquilo que lhe apraz, mas aquilo que o Filho deseja, então ele fala. O Espírito Santo hoje em nós revela ao Filho, porque hoje nós somos casa de Deus. Como é que eu hoje, Giovanni, no século que vivo, no meio da situação qual eu vivo, as crises que existem dentro de mim, as coisas que não têm um controle, ele vai dizer assim como Moisés foi fiel a Deus, dando testemunho das coisas que viria, assim é o Filho de Deus na casa da qual somos nós, por meio do seu Espírito, nos revela a vontade dele. Como é que eu sei os passos dele para o futuro, para o dia de hoje? Sendo fiel ao Espírito Santo. Como é que eu, Giovanni, sou fiel como filho, sendo fiel ao Espírito Santo, priorizando a minha intimidade com o Espírito Santo, porque ele revela as profundezas de Deus, porque o Espírito do homem, com E minúsculo, revela as coisas do homem, mas o Espírito de Deus, com E maiúsculo, revela as profundezas de Deus. O que ele está dizendo, assim como Moisés foi fiel na casa, porque o construtor é o que recebe a honra e não o cara que mora. É o cara que constrói. Deus é o edificador da sua casa, rapaz. Você é templo. Não é você que merece a honra, é Ele que merece a honra. Não é nós que somos dignos de honra, é Ele que é digno de honra. Que revela o seu Filho e fala, olhe para ele, olhando para ele você faz a minha vontade, porque o Cristo mostrou a fidelidade para com o Filho. Como? Felipe, quem me vê, vê o Pai. Mas mano, se você não crê no que eu estou falando, crê nas obras, porque elas são iguais. É alguém que está falando assim, ó, Deus, Pai, Filho, olha para o meu filho, porque olhando para o meu filho, você então será fiel a mim, porque eu estou dando um exemplo. E o maior exemplo de autoridade mostrou servindo com uma toalha e uma bacia na mão. Então sabe que o Pai quer para nós aqui, para nós encerrar esse ciclo, fidelidade para com aquele que pode revelar aquilo que Ele já deixou para nós. Fidelidade. Moisés foi fiel àquilo que Deus deu para ele. O edificador da casa é Deus. Ele é o digno de honra. Eu e você
somos agraciados por carregar a presença. Somos agraciados. Agora ajunta Obed-Edom com os levitas. Priorize a presença. Mas no caminho, eu tenho que dar 6 passos. E no 7º, sacrificar. Sabe o que é isso? É os meus desejos. É as minhas emoções titubeando aqui dentro. São coisas que eu não tenho controle. As minhas vontades querendo sair. Eu dando 6 passos, sendo fiel à presença e sacrificando no 7º. É alguém que prioriza a casa, mas que hoje anda dando 6 passos e sacrifica. Sabe por quê? Porque o maior de exemplo de sacrifício, como ovelha muda, ele foi fiel até a morte, e morte de cruz, sem pegar a mão de ninguém. Ele foi fiel até a morte como uma ovelha muda. Ele caminhou, mas ele também se sacrificou. Eu e você como filhos devemos ser fiel à presença do Espírito Santo, mas sem se esquecer que no dia de hoje, ele ainda não abriu mão da renúncia. Ele não abriu mão de se abster dos desejos para fazer a vontade daquele que me enviou. Jesus não ensinou ninguém a orar. Jesus orava. E os discípulos então falavam assim, nos ensina a orar. Jesus não falou assim, rapaziada, vamos, que hoje eu vou ensinar a orar. Jesus se retirava para orar. E no caminho eles falavam, nos ensina a orar. Eu estou vendo que você ora ao Pai. Toda vez você se afasta, vai para o deserto para orar. Então ele fala, vem aqui. Deixa eu reverenciar aquele que é o dono da presença. Então, Pai nosso, santo é o seu nome. Venha a nós o teu reino. Mal sabia eles que mais para frente o reino seria estabelecido e fundamentado nos próprios discípulos. Então, onde nós chegamos, o reino pode ser manifestado. Mas não se esqueça que dentre muitos cristãos que foram pouco o nome citado na Bíblia, foram mais citados discípulos do que cristãos. Porque discípulo tem a condição de ser o aluno e ele o mestre. Então, como verdadeiro cristianismo sem discípulo não vale, hoje Deus nos reúne aqui, e você pode talvez olhar e falar assim, nossa, tem pouco, mas eu posso te falar uma coisa? Vai estreitar mais. Porque fidelidade, eu sou casado. Irmão, você não vai fazer tudo o que você quer, você não pode se expressar, velho. Você fala... E ela também é o meu doce ali, ó. Ela fala, hoje eu mato ele. E é uma submissão a mim? Não, aquele que dá vida na letra. Então como é que eu, Giovanni, hoje, no século que nós vivemos, posso revelar quem ele é? Sendo fiel ao Espírito Santo, andando 6 passos e sacrificando no 7º. Sabe por quê, queridos? Porque ele vive. E como é que eu vou provar para aqueles que estão lá fora que ele vive? Os discípulos, e eu encerro aqui. Os discípulos andavam com Jesus e os discípulos não falavam assim, eu sou de Jesus. Os discípulos, presta atenção, os discípulos andavam, os discípulos não falavam, eu sou daquele que está curando. Os discípulos andavam e eles não falavam assim, eu sou daquele que curou o cara lá em Betsaida. Mas eles eram fiel àquilo que Jesus falou. Vocês vão deixar bordão, vocês vão deixar túnica, vocês não vão levar pão e vocês vão ser fiel àquilo que eu estou falando. Vão e expulsam demônios e pregam a minha mensagem. Eles foram fiel à palavra porque Cristo era o verbo vivo. No versículo 30 do capítulo 6 de Marcos, eles chegam trazendo feedback. Jesus, nós conseguimos, uau, curamos, demônios caíram. Foi sensacional. Só que os discípulos, se não tivessem passado um tempo com Jesus,
eles não conseguiriam então revelar de fato quem ele era. Mas eles passavam tempo com Jesus. Chegando perto da crucificação, Pedro então está de longe, pastor. Estão levando o mestre. Ele vai chegando próximo. Aí de fino, ganha isso. Ele passa na porta, tem uma criada, a criada vai ficar suave. Imagina a criada aqui, ó. Aí ele passou na criada. A criada ficou para trás. Aí tava frio, nego. Ficou aquecendo a mão com a rapaziada. Ficou aquecendo a mão, chegando mais próximo. Aí um foi falando assim, ó. Ô, você parece com ele? Os discípulos não falavam, querido. Alguém olhou e falou assim, mas você parece com ele. Eu? Aí vem a criada. Mas você fala como ele. Ele, eu? Mas você está vestido como ele? Como é que eu e você seremos carta viva? Andando com ele. Eu não vou sair lá para fora, num lugar onde eu trabalho, e falar assim, eu sou cristão. Alguém vai olhar e vai falar assim, mas você parece com alguém que o meu tio me contou na Bíblia? Você perdoou que não era para perdoar, mas você parece com alguém? Mas ele traiu e você perdoou, mas você está me lembrando alguém. Mas ele era corrupto e você conseguiu entrar na casa dele, você está me parecendo com alguém. Mas a mulher já tinha se deitado com um monte de homem, o cesto não era dela e ele você parece que está me parecendo com alguém. Por quê? Porque se nós não priorizarmos a presença, não vai adiantar nós estarmos aqui. Se eu não for fiel com ele na casa da qual somos nós, não vai adiantarmos estarmos aqui. Entende isso? O que ele quer de nós? Fidelidade. Porque antes, a Bíblia diz, Marcos 3, antes de ele chamar os discípulos 12 para enviar, Jesus chama para estar. Porque é só estando com ele que eu vou saber a vontade dele. Jesus fala assim, eu estou fazendo a vontade daquele que me enviou, porque Jesus se retirava para passar tempo com ele, com o Pai. Eu e você só seremos essa carta viva, esse testemunho, como Moisés foi, porque ele foi fiel àquilo que foi dado para ele. Amém, queridos? Se coloca de pé. Glória a Deus. A gente tinha uma dinâmica, mas eu quero deixar o Espírito Santo continuar ministrando você. Interessante que Jesus, ele deu os passos como ovelha muda, não falou nada até morrer. O Espírito Santo só foi enviado, diz João 17, porque ele teve que ir. Então, você dar os seus passos até o Calvário, ou de volta para o lugar do propósito, vai fazer cumprir o projeto dele, e o Espírito Santo vai ser derramado. Diz a palavra que quando Jesus morre e ressuscita depois do terceiro dia, ele vai ajuntar os que estavam longe. Ele coloca dentro de um cenáculo. Existe uma festa acontecendo lá fora. Mas cerca de 500 homens estão agora orando incessantemente, perseverando na doutrina. E de repente, ele vem. Nós vamos ver Jesus diante de algumas situações, e aí eu quero que você veja este lugar como esse cenário. E a gente vai orar em cima desse cenário. Eu queria chamar o louvor aqui para cima. Jesus, por onde ele passava, sempre teve multidão, amém? Jesus era expert em chamar a atenção e ter uma multidão com ele. E aí Jesus, diante da multidão, sempre alguém se manifestava de uma forma diferente. Porque reconhecia nele Deus. Uma mulher que há 12 anos sofre de uma enfermidade e encontra nele uma oportunidade.
Existia uma multidão apertando Jesus, mas ela decidiu trazer para ela a presença de Deus. Aí um cego na beira do caminho, uma multidão de novo passando. Esse cego está gritando: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Ninguém ali chamava Jesus pelo nome dele, mas um cego reconhece Jesus como o próprio Deus, porque ele declarando que ele era o filho de Davi, ele estava reconhecendo que ele não era somente um profeta, que ele era Deus. Então quem reconhece, quem prioriza, desfruta. Amém? E a minha pergunta hoje, a pergunta que Deus faz para a gente é: no cenário de muitas pessoas, aonde você está nele? Você vai aproveitar a oportunidade, porque Ele está aqui, ou você vai passar, somente vir atrás dele, seguir Ele, mas não desfrutar dele? Será que é o suficiente somente segui-lo e não desfrutar, irmãos? Seguir é ótimo, mas não desfrutar, será que não seria melhor seguir e desfrutar? Porque muitos que estavam na multidão não foram curados, irmãos, não estão na história. Diz a palavra que muitos ele curou, e não é sobre isso, mas quantos não? Só o seguiram, porque não me entenderam que era uma oportunidade. E quantas vezes a gente perdeu oportunidade? Quantas vezes você perdeu a oportunidade de, se jogar diante de Deus, de mostrar quem você é, de ficar nu? Preferiu colocar vestes, pele de animal para tampar a sua imundície, em vez de falar: não, esse sou eu. E passou a oportunidade. A arca passou e você não agarrou. E eu quero te convidar nesta noite, se você talvez está cansado, talvez você não aguenta mais olhar para você e não ver, não sentir mais Ele. Talvez você vê muita gente sendo curada e você ficando para trás. Talvez você ainda não entendeu a prioridade. E eu quero te convidar. Eu não vou chamar ninguém aqui à frente. Eu queria que já abaixasse as luzes um pouquinho mais aqui, por favor. Aí. Eu acho que seria... É que nem a gente fala assim: quem quer aceitar Jesus? Né? Parece até um bordão, jargão, mas a gente não é ninguém para aceitar Ele, irmãos. É Ele que quer, Ele que nos aceita. Aí eu quero tentar te fazer se conscientizar. Será que tem valido a pena a vida que você tem levado com Ele? Não estou falando do seu trabalho, não estou falando, não, com Ele. A forma como você tem aproveitado as oportunidades com Ele. Quando você vem buscá-lo, sabe essas coisas? Como que está o termômetro da sua relação com Ele? Vai passar mais um culto e você vai ser somente a multidão que seguiu Ele durante 2 horas? Sendo que você pôde tocá-lo, ser curado, restaurado. Será que você vai perder nesta noite a oportunidade, talvez de ser renovado, de ser batizado com o Espírito Santo, de receber talentos, dons espirituais, de ter uma vida de santidade, de sentir Ele de novo? Ou vai: não, tá bom assim. Eu sinto um arrepio no culto de vez em quando. O louvor é tão gostoso que eu choro. Será que é isso que você quer, é o suficiente? O nível da sua relação com Ele, o tempo como você está cansado, você talvez não consegue nem mais sentir Ele. Eu quero te convidar a você dar passos nesta noite. A arca já está no seu ombro. Ela vai pesar, porque ela vai te cobrar coisas.
Mas a forma é simples, é dar 6 passos, parar para que você não canse no processo, no trajeto. E você vai largando o seu fardo, porque o dele é leve, é suave. E eu não quero, vem aqui na frente, se você entende que é necessário dar os passos, abrir mão de alguma coisa, se arrepender de quem você se tornou. Lembra do começo? E voltar a ser quem você era, falar: Deus, eu quero carregar. E isso é para todo mundo aqui. Todo mundo, ninguém tá fora. Enquanto nós iremos adorar ao Senhor, porque nós também estamos carregando a arca aqui em cima. Eu quero que você veja Ele vindo ao seu encontro. Mas aqueles que darão passos em direção a Ele, verá melhor Ele vindo ao seu encontro. Enquanto nós iremos adorar, se você sente de vir até aqui ao altar, renunciar a algumas coisas, declarar algumas coisas, buscar pela presença dEle de uma forma como você talvez nunca mais buscou, você tem uma oportunidade. E eu quero acreditar que ninguém vai abrir mão dela. Amém? Espírito Santo, o Senhor é o nosso Deus. Nós falamos tantas coisas, mas quem convence é o Teu Espírito, Senhor. O maior interessado, Senhor, em voltar para casa é o Senhor. Mas também seu interesse nasceu de Davi, porque ele perguntou: como eu farei para trazer de volta? Talvez muitos aqui nesta noite tenham essa pergunta: Pai, como eu farei para voltar a ser como eu era antes? Para buscar como eu buscava antes? Para ter Deus como eu tinha antes? Como eu farei? Espírito Santo, oh, Rabadarassuri Bidik Menaramandovia, Senhor. São as obras das tuas mãos, Espírito Santo, o único capaz de convencer o homem, de, Senhor, gerar arrependimento no homem. Passe agora, Espírito Santo. Passa de uma forma que só o Senhor pode passar, Deus. Mas eu quero declarar que a gente não vai perder a oportunidade como outras vezes perdemos, Pai. Em nome de Jesus, Senhor. Oh, Espírito Santo. Profundo